Será que aprender inglês agora é coisa do passado? Agora, com a atualização do Google Meet, a IA pode falar inglês por você. Mas será que é assim que funciona mesmo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Nessa semana, o Google anunciou uma atualização no Google Meet que parece ter saído de filme de ficção. Com o uso de inteligência artificial, o Google Meet vai traduzir ao vivo o que você fala, te dublando com a sua própria voz. E na terça-feira, logo que esse anúncio saiu, eu acordei com um grupo de WhatsApp de professores de inglês desesperados, vendo essa atualização, assistindo ao vídeo onde isso acontece e se perguntando se o ensino de inglês chegou ao fim. Mas calma lá que nem tudo é o que parece e hoje a gente vai ver exatamente como essa IA vai funcionar e porque mais do que nunca aprender inglês vai ser um diferencial. Para isso, eu trouxe aqui a página onde o próprio Google explica como vai funcionar. Essa função, para a qual eles deram o nome de Speech Translation, ou seja, uma tradução do diálogo, uma tradução do que é dito. Então, eles começam falando: Speech Translation can only be experienced on a computer. Então, aqui já temos uma limitação. Ele só vai ser possível de ser ativado em computadores. Então, em mobile, celular, tablet, provavelmente não vai funcionar. Ela só pode ser utilizada por Google AI Pro Subscribers, ou seja, ela não é uma ferramenta gratuita. Pelo menos nesse primeiro momento, ela está disponível só para quem assina o AI Pro. E como um teste, eu fiz a inscrição porque ele dá ali um período de teste gratuito, mas ainda assim não liberou para mim. Então é um momento em que a ferramenta está naquela fase que eles chamam de beta, Então tá em vários testes ainda, limitado para quem assina o AI Pro e ainda assim não liberado para todo mundo que está assinando. Tanto que embaixo eles deixam claro: Speech Translation is a beta feature that is under development. Ou seja, é uma ferramenta que está em desenvolvimento, ela não está completa ainda. And not available to all users. Ou seja, não está disponível para todo mundo aí. E ainda tem um complemento. Translations will be a few seconds delayed. Então, ainda vai ter um delay, ou seja, uma demora, uma espera para que haja realmente as traduções. Depois eles deixam claro que nenhum áudio fica salvo e que nenhum modelo vai ser treinado com a sua voz, que é uma questão de segurança. E depois ele traz em que caso ela seria útil, onde eles falam: Use speech translation to communicate with anyone in your meeting. Então, use essa ferramenta para se comunicar com qualquer um na sua reunião, even if you speak a different language. Mesmo se você fala uma língua diferente. Ou seja, a ideia é que duas pessoas que não têm um idioma em comum se comuniquem usando essa ferramenta. Speech Translation automatically translates your speech in near real time in a voice like yours. O que isso significa? Que essa ferramenta traduz automaticamente o que você está falando, em espaço curto de tempo, em uma voz que parece a sua. A voice like yours. Uma voz parecida com a sua. E aí, ele já coloca outro limite que a gente tem no momento, que é Translation is currently available between English and Spanish. Então, no momento, a gente só tem as opções de inglês e espanhol para tradução. Lógico que, como é uma fase beta, é um primeiro momento e a ideia é eles ampliarem isso depois. Vamos ver na prática como que isso vai funcionar. Então, lembrando que você precisa ser um Google AI Pro Subscriber, Você precisa ter a assinatura do Google AI Pro. E quando você entrar no Google Meet, vai aparecer na parte de ferramentas de Meeting Tools a opção Speech Translation. Depois o segundo passo. Select the language combination that you want to figure for everyone, que é onde você vai configurar quais serão os idiomas traduzidos. E por fim, click Enable Translation for Everyone. Clique em habilitar a tradução para todo mundo. Ou seja, só uma pessoa na reunião precisa ter a inscrição do AI Pro para habilitar para todo mundo. E a partir disso, cada um pode fazer ali a sua configuração, selecionando Language you speak, ou seja, o idioma que você fala, e Language you prefer to hear, ou seja, o idioma que você prefere ouvir. E olha que curiosidade. In order to hear speech translations, então para que você realmente ouça as traduções, your settings for language you speak must be different from another participant's language you prefer to hear. Ou seja, o que você colocar como language you speak, por exemplo, English, se você fala inglês, tem que ser diferente do idioma que a outra pessoa fala. Então, se ele colocar English também, não vai haver tradução, porque não precisa. Que é o exemplo que eles dão. Então, if you speak in English, the other participant setting must be a different language, like Spanish.
in order for speech translation to occur. Então, para que realmente ocorra, um tem que falar que o idioma que está falando é inglês e o outro é outro idioma, nesse caso espanhol. Então até aqui a gente viu as questões técnicas, né, de como vai funcionar essa tradução. Então lembrando, ela está disponível no Google Meet para assinantes do Google AI Pro, não está disponível para todos os assinantes, e a gente tem ainda um limite de quais idiomas estão disponíveis. Então se você não fala inglês nem espanhol, por enquanto já não vai adiantar. Esse ponto agora é um dos mais importantes. Vamos ver aqui que a própria empresa fala sobre Learn what to expect from Speech Translation. Veja então o que esperar dessa ferramenta de Speech Translation. Aqui a gente vai ver os limites dela e as orientações de uso segundo o próprio Google. Então temos aqui: translations created in real time have more errors than translations from a record or text. Que já era algo muito esperado, que é traduções feitas em tempo real tendem a ter muito mais erros do que traduções de uma gravação ou texto. E alguns erros que você pode encontrar são erros de gramática ou de tradução mesmo de significado, palavras que não foram entendidas, a fala traduzida pode trazer sotaques que não eram esperados, os gêneros podem estar errados, então pode sair algo como o porta, a carro. O estilo de voz pode variar, principalmente se pessoas diferentes falarem durante a chamada, e a qualidade da conexão pode influenciar na qualidade da tradução também. Além disso, podem ocorrer alguns erros mesmo da tradução não acontecer, se a pessoa não concordou, né, com a habilitação daquela ferramenta, se ela está em uma região onde a ferramenta ainda não está disponível, se ela tiver, por exemplo, pelo telefone, porque o Speech Translation só está disponível em navegadores, ou se a pessoa tiver menos de 18 anos. Então aqui a gente vê que, primeiro, existem alguns limites, né, para que realmente você possa usar essa ferramenta, e também tem muitas coisas que podem interferir para que ela funcione e para que ela funcione direito. Então sim, a gente vai ter cada vez mais ferramentas atualizadas, mais inteligência artificial ajudando na nossa comunicação, mas é muito importante que a gente lembre que, apesar da palavra inteligência, a inteligência artificial não tem uma inteligência humana. Ela acontece em cima de dados. E em inglês não é só sobre tradução. Em inglês é sobre comunicação, é uma habilidade social. Então sim, enquanto ela pode traduzir as suas palavras, ainda que com alguns erros, ela é incapaz de traduzir a sua empatia, as suas sutilezas, a sua clareza, o sotaque que faz parte de quem você é, ou até mesmo o seu carisma. E diante da disponibilidade dessas ferramentas, o que vai acontecer com o mercado de trabalho? Vai haver ainda mais distinção entre quem depende dessas tecnologias para se comunicar em uma reunião internacional, para concorrer a uma vaga que exige inglês fluente ou intermediário, das pessoas que, independente dessas ferramentas estarem funcionando ou não, conseguem se comunicar com clareza, com agilidade e com assertividade. Então, terceirizar a sua voz é terceirizar também a sua presença, a sua credibilidade. Por isso, não. Essas e outras ferramentas que ainda estão por vir não substituem a liberdade que é saber se comunicar em inglês. Eu não tenho medo de inteligência artificial, muito pelo contrário, eu uso muito no dia a dia e incentivo meus alunos a usarem, mas sempre deixando muito claro que inteligência artificial não é uma muleta, é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode ajudar muito no seu processo, mas que nesse uso, quem tem que sair mais inteligente é você. E você, usaria tradução simultânea no Google Meet? Eu admito que eu estou muito curiosa para usar, para ver realmente como vai funcionar na prática, mas por uma questão de curiosidade mesmo e não de dependência. E se você quer aprender a usar a inteligência artificial de forma a potencializar os seus estudos em inglês e não depender delas, eu vou deixar na descrição o link para você receber mais informações sobre o Fluenciar. O Fluenciar vai ser o meu workshop aberto, onde eu vou te ensinar tudo que eu aprendi sobre como usar a inteligência artificial no aprendizado de idiomas. Não só o que eu aprendi na prática, né, porque eu uso para aprender outros idiomas, mas também com o que eu estudei com um curso da Universidade de Michigan, que traz o que tem de mais estratégico para usar essas ferramentas da forma correta. Então, se você também quer acelerar o seu caminho até a fluência, é só se cadastrar no link que está na descrição.